pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a altimetria, os chamados nivelamentos topográficos altimétricos, ou levantamentos topográficos altimétricos, em que, se nós recordarmos do que nós falamos aí no começo da disciplina, eu comentei com vocês que a topometria, nós temos lá o estudo da planimetria, pelo qual nós estávamos estudando até poucos dias atrás, a parte de altimetria e a planialtimetria. Hoje nós vamos começar a falar sobre altimetria, em que nós vamos ver alguns dos principais conceitos associados a esses nivelamentos, a importância disso aí para a agricultura e onde isso é aplicado, para que posteriormente nós possamos fazer aí os cálculos das cotas, das altitudes e as respectivas representações do relevo. Então vamos lá, vai ser um vídeo curto em que nós vamos abordar alguns dos principais conceitos associados à altimetria. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é diferente lá da planimetria, em que era determinado as distâncias e ângulos para o cálculo da área, para o perímetro, para as coordenadas de uma respectiva poligonal. Os levantamentos topográficos altimétricos, ou simplesmente nivelamentos, como nós encontramos aí na literatura, eles têm por finalidade determinar a distância vertical ou a diferença de nível de diversos pontos do terreno. Isso porque, a partir dessa determinação dessa diferença de nível, nós possamos definir, estudar e calcular as cotas e as altitudes, ou as altitudes, que são formadoras do relevo de um determinado local. Do ponto de vista prático, esses nivelamentos eles estão diretamente associados a projetos de aterros, terraplanagem, a barragens, a estradas, a sistematização de terrenos para irrigação, a instalações de redes elétricas e uma diversidade de projetos que necessitam das representações altimétricas do terreno para subsidiar as suas tomadas de decisões. Então, por exemplo, qual que seria o volume de água acumulado em uma barragem, como que eu vou nivelar um terreno para o sistema de irrigação, ou simplesmente como eu vou construir terraços ou as curvas de nível para desacelerar processos erosivos e retenção de águas das chuvas. Todas essas e outras perguntas, elas dependem da caracterização e do conhecimento do relevo de um determinado local. E essas perguntas, elas podem ser respondidas a partir de levantamentos topográficos altimétricos, ou como a gente vai chamar aqui, né, e nas principais literaturas, os nivelamentos topográficos ou simplesmente nivelamentos. Então, o que vocês estão vendo aí no slide? Nós temos a definição, né, o que é a altimetria, qual é a finalidade e como nós vamos definir. Então, por definição, aí vocês estão vendo que a altimetria estuda métodos e instrumentos para determinação da variação do relevo, como nós já falamos aqui anteriormente. Nós temos aí que a altimetria, ou simplesmente nivelamentos, tem por finalidade determinar a diferença de nível. Lembrando que isso aí é feito a partir da determinação das cotas ou altitudes do relevo. Nós vamos ver agora o que é a diferença entre cota e altitude. Entretanto, independente do método que você está utilizando, sempre nós temos que determinar essas informações para a correta caracterização do relevo. Então, entre os conceitos aí importantes, né? Entre esses principais conceitos que nós temos a respeito da altimetria, as cotas e altitudes são informações essenciais porque elas vão nos permitir caracterizar o relevo de um determinado local. Por isso, a determinação das cotas ou altitudes ela é feita a partir de uma referência inicial, tornando-se possível determinar as cotas ou altitudes dos demais pontos de interesse. E aí, por definição, o que a gente tem? Que as cotas elas são, né, definidas de acordo com a distância vertical e são referenciadas a um plano arbitrário. A cota, pessoal, é a distância vertical entre um ponto qualquer da superfície da Terra, né, do meu relevo, e um plano de referência qualquer, que nós chamamos aí normalmente. Esse plano de referência qualquer das cotas, ele é arbitrado, né? Então você adota um valor inicial com uma cota inicial,
e a partir desse valor inicial, você consegue determinar as cotas dos outros pontos do terreno. Agora que eu vi que ficou trocado aí no slide, tá? Então estou falando das cotas e não da altitude na sequência. E aí o que nós temos, pessoal? Embora seja prático, né, do ponto de vista prático de um nivelamento, você arbitrar um valor inicial e calcular todas as demais, as cotas, por terem valores iniciais arbitrados, nós não podemos relacionar esses valores com diferentes levantamentos topográficos altimétricos. Então, por exemplo, se você tiver lá duas plantas topográficas de diferentes terrenos, e se for necessário determinar a altura entre dois pontos, entre essas duas plantas, por exemplo, nós não conseguiríamos fazer essa determinação porque cada nivelamento foi realizado a partir de uma superfície arbitrária de referência. Então, significa que a cota do meu ponto A, o que eu arbitrei era 500, a cota do meu ponto B, da outra planta, aqui do nosso exemplo, o que eu arbitrei era 1.000, ou seja, valores completamente aleatórios e sem uma referência fixa aí. Então, embora seja prático, tem essa desvantagem. Já a altitude, elas são definidas e são referenciadas ao nível médio dos mares. Por definição, a altitude é a distância vertical compreendida entre um ponto qualquer da superfície da Terra e o nível médio dos mares em repouso que se prolonga sobre os continentes. Ou seja, quando eu determino a altitude, eu tenho um plano de referência real, diferente das cotas em que o meu plano de referência ele é arbitrário, ou também chamado de plano de referência qualquer. Esse plano de referência real é o nível médio dos mares, e aí a grande vantagem da altitude é que se você tiver lá dois pontos localizados em locais distintos, por exemplo, e esses pontos apresentarem os mesmos valores de altitude, eles vão ter a mesma altura, porque a superfície de comparação é a mesma. Então a minha referência sempre vai ser o nível médio do mar e não um valor arbitrário, não um valor qualquer como nós definimos na cota. Tem uma outra definiçãozinha aí, né, que é a referência de nível, que são pontos fixos no terreno que correspondem a altitudes conhecidas em relação a um plano de referência. A referência de nível é interessante. Quem tiver interesse aí, depois procura lá no IBGE sobre a rede altimétrica brasileira, em que você tem pontos de referências de níveis conhecidos em todo o Brasil, a partir de um plano de referência, que é o Sistema Geodésico Brasileiro. Talvez alguns de vocês até já viram aí esses marcozinhos de concreto, em que entre as informações que estão aí nessa chapinha, se você entra lá na rede altimétrica, você consegue ter uma referência de nível e usar essas informações para os seus nivelamentos. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha para aprofundar um pouquinho nesse assunto aí. E aí, quais são os métodos que nós temos para fazer os nivelamentos? Basicamente, nós trabalhamos aí com 3 nivelamentos: nivelamento geométrico, trigonométrico e barométrico. A depender da literatura que vocês vão olhar, podem ser que lá está falando também sobre o nivelamento taquiométrico, tá bom? Aqui nós vamos abordar apenas nesses 3 sentidos aqui. Entre esses 3 nivelamentos, nós vamos estudar o nivelamento geométrico com um pouco mais de detalhes, em que nós vamos aprender a calcular as cotas dos pontos do terreno, seja a partir de um nivelamento geométrico simples ou a partir de um nivelamento geométrico composto. Nós vamos ver aqui o que é o nivelamento trigonométrico e também o que é o nivelamento barométrico. Entretanto, até pelo nosso tempo, infelizmente a gente não consegue abordar aí principalmente o nivelamento trigonométrico com tempo hábil, porque é um nivelamento também bastante utilizado aí no dia a dia. A respeito sobre esses 3 nivelamentos, o nivelamento geométrico ele é o método mais preciso para determinar as cotas ou altitudes do terreno, pois nesse método aqui nós utilizamos o chamado nível de luneta, também conhecido como nível óptico, nível de engenheiro ou simplesmente nível. E o seu princípio é bem básico, ele se baseia em leituras horizontais, em que aqui nós chamamos de visadas horizontais,
que são lidas sucessivas vezes nas nossas miras verticais. E aí, a partir da leitura dessas visadas na mira, nós conseguimos determinar a partir de um ponto inicial conhecido, seja ele cota ou altitude, que agora a gente já sabe a definição, nós conseguimos determinar as cotas ou altitudes dos outros pontos do terreno aí. O nivelamento trigonométrico, o nome já sugere, né? Então é um método que utiliza da trigonometria para fazer essa determinação de cotas e altitudes do terreno. E, entretanto, para utilizar o nivelamento trigonométrico, é necessário obter durante o nivelamento as distâncias horizontais ou inclinadas, os ângulos verticais e a altura do instrumento. Para o nivelamento trigonométrico, nós utilizamos aí os teodolitos e as estações totais. Por outro lado, no nivelamento barométrico, nós utilizamos o conceito de diferença de pressão para determinar a altitude dos pontos. Isso porque quanto mais alto for o terreno, menor vai ser a pressão atmosférica, consequentemente maior vai ser a altitude. Por outro lado, quanto mais baixo for o terreno, maior a pressão atmosférica e menor a altitude. Entretanto, é um método que é pouco utilizado. Isso porque tecnologias como GPS, laser scanner, níveis a laser e níveis digitais têm uma precisão melhor que o nivelamento barométrico, e aí você quase não se utiliza mais esse método aí. Aqui a definição de cada um desses métodos que eu comentei com vocês. Exemplos de equipamentos, né? Nós temos aí os barômetros analógicos ou digitais, em que por diferença de pressão você consegue determinar a altitude dos pontos. Você consegue determinar diretamente a altitude, entretanto, como a diferença de pressão ela é variável em função de temperatura, em função de cada local, ele é um método pouco preciso. Temos aí o nivelamento trigonométrico, em que, como nós já comentamos, nós trabalhamos aí com relações trigonométricas e resolução de triângulos para determinar a diferença de nível e as cotas e altitudes dos pontos. E temos aí o nivelamento geométrico. Nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe, lembrando que o nivelamento geométrico pode ser simples ou composto, em que você faz sucessivas leituras, ou seja, sucessivas visadas a partir da mira vertical e uso do nível para determinar as cotas e altitudes do nosso terreno. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os nivelamentos geométricos. Nós vamos aprender a calcular as cotas a partir desse método de nivelamento, para que então nós possamos estudar as formas de representação do relevo.